A regra infalível é conhecer, trabalhar, confiar e esperar na suprema justiça, porque os resultados se apresentarão indeclinavelmente numa hora em que os homens qualificam dubiamente de mais cedo ou mais tarde, mas que ao crivo celestial, na ampulheta do tempo, é apenas a hora jurídica exata. Nos mais altos planos da vida, há muita consciência das mais ínfimas e das mais enormes verdades. Os chamados grandes oficiais possuem desenvolvidos, parece que ao infinito, aqueles dotes que os tornam semideuses de fato. Não carecem de remontar dos efeitos às causas, porque a capacidade de sondagem lhes permite conhecer, nas causas, aqueles efeitos que se hão de evidenciar. Quando muito, em virtude do relativo direito de livre-arbítrio e com plena consciência desse moto básico, sopesam e consideram uma certa dose de tempoflexão. É assim que, ao se tratar de um indivíduo, ou de um povo, ou de toda a humanidade, apenas permitem a possibilidade de avançar ou retardar um pouco a eclosão fenomênica. Foi assim que, convidado por Siddhamval, fizemos experiências psicométricas, verificando a história através das imagens recalcadas e devolvidas. Fomos procurar os mais antigos rincões da Terra. Fomos sondar as teorias e os seus fundadores. Fomos analisar na raiz os elementos fundamentais de todas as doutrinas que mereceram forte marcação na história. Sempre vimos a verdade na base de todo e qualquer movimento, fosse inicial ou renovador, tivesse caráter de originalidade ou se apresentasse como restaurador apenas. A Índia nos mostrou os seus grandes Budas. Foi uma verdadeira coluna a se estender pela noite dos milênios, coluna que arrastava após de si gerações sem conta, ondas fantásticas de seres. Havia gente na terra e nos ares, tudo numa promiscuidade formidável, cultivando o grande ideal unificador. Surgiram as corrupções, as explorações, os cleros interesseiros e manhas dominadoras. Com isso, novos emissários voltaram ao plantel carnal, recuperaram agentes para o ideal sagrado. A seguir, novas quedas, novas corrupções no curso dos séculos, para que, de novo, outras restaurações fossem necessárias. A Índia encantou a Terra com seus grandes místicos, com suas encantadoras teorias, lavrando nos seus monumentos telúricos a semeadura das vibrantes influências mentais magnéticas. Suas terras, seus rios e suas montanhas valem por vertentes de emanações sublimes, e dos planos erráticos volvem, perenemente, legiões de seres saudosos, que ao contato daquelas vinculações rememoram tempos idos e revivem personagens que a grandeza do ideal não deixa que se fanem. O Tibete nos revelou a sua fila intermina de grandes experimentadores. Vimos as práticas mais excêntricas, os cultos mais esquisitos, tudo com o fito de trançar contato com o plano astral. Ouvimos as vozes, nem sempre fiéis à verdade, daqueles que se revelavam, dizendo-se aquilo que de fato nem sempre eram. Verdades menores e maiores jorraram daqueles cultos, daqueles forçamentos, daquelas incursões nos domínios astrais. Ensinos errados também vieram, porque as sombras nunca deixaram de comparecer, mais ou menos disfarçadas, ao banquete dos cultos espirituais. Os cleros, as superstições, tudo isso que é marcado pelo cunho de acendrado mercantilismo, com visão às hierarquias temporais e à exploração da fé, ou do homem pelo homem, em nome de Brahma, em qualquer parte do mundo, ou sob qualquer designação ou pretexto, tudo isso tem vindo das regiões menos felizes. Tudo isso tem partido das esferas onde vivem elementos fingidos, insanos e despóticos, que sempre souberam se fantasiar com as aparências de respeito às melhores verdades. E como a humanidade encarnada apresenta o seu grande coeficiente de elementos inferiores em moral, cheios de si e capazes de todas as malícias, dominados pela sanha dos mandonismos desbragados e rendosos, eis que o plano inferior sempre alcança estabelecer no mundo seus entrepostos.
Apesar do verdadeiro sentido de culto apresentado pelos grandes missionários, sempre aparecem as corrupções, os desvios, as infelizes explorações. Fomos ver também o Egito, não o moderno, mas sim o antigo, aquele Egito ungido pela influência dos seus hierofantes, dos seus grandes místicos, filhos doutrinários da ciência que lhes veio dos extremos orientais, do budismo, que também se chama ou chamou vedismo, pois nisso tudo apenas houve ingerência de fatores semânticos. No fundo, uma só é a raiz, embora os ramos da sabedoria antiga rompam em diferentes matizes direcionais. É assim que vamos encontrar as mesmas chaves em Hermes, em Rama, em Zoroastro, em Apolônio de Tiana, em Orfeu, nos grandes filósofos da China, da Grécia, etc., nos patriarcas hebreus e nos incontáveis sábios da Caldeia e da Assíria. Por toda a parte se infiltrou a verdade, conduzida pelos vultos para tanto vindos ao mundo. Seria, em término, um serviço de relacionamento, mormente em vista dos grandes cataclismos que se fizeram presentes, muitas vezes mudando a feição geográfica dos continentes. Na linhagem dos vultos ressalta o trabalho feito por Enoque, aquele que, viajando pelas mais distantes terras, encontrou os melhores conhecimentos e os trasladou para bandas ocidentais. A esse grande espírito se devem grandes serviços prestados à obra de espiritualização do mundo. Ele organizou a Ordem dos Essênios, a escola profética hebreia, em cujo seio repontou gloriosa a secção nazirena, aquele agrupamento de votados ao Senhor, de escolhidos para o ministério das faculdades mediúnicas. O patriarcado entregou o conhecimento às gerações futuras, que de sua parte foram produzindo vultos de estofo, como foram Moisés, Josué, Samuel, Davi, Salomão e toda aquela pleiade iluminada que, começando com Elias e Eliseu, forneceu a cadeia de arrebatados profetas, de luminares da verdade, no seio trêfego das convulsões e das sanhas clérico-imperialistas. Foram, como afirmou Jesus, massacrados por aqueles aos quais serviram com as luzes da verdade. Mas o seu testemunho frutificou na obra imensa dos séculos, acima de tudo, na época imortal do Calvário. O Calvário foi visto como um salto havido entre o cenáculo existente nas imediações do Mar Morto e o batismo de Espírito. Jesus afiançou que seu batismo viria como consequência da sua lapidação pelos homens, e assim foi, pois a saída daquele tradicional cenáculo, onde se preparava, foi uma linha reta na direção do formidável evento mediúnico. Os 2 primeiros capítulos do livro dos Atos valem pela resenha de todas as afirmações proféticas. As promessas do céu se cumpriam, a humanidade herdava o direito de ficar livre de todas as chacinas clericais, de todos os embustes sectários. O sol da revelação viria em abono da humanidade, e o apóstolo dos gentios poderia escrever com letras de vida o capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios. Era o grito de liberdade contra a tirania dos conchavos idólatras e das explorações em nome de Deus. O céu e a terra se entrelaçavam através da função missionária de Jesus. O batismo de Espírito estava consumado. Vimos o trabalho dos seguidores do Cristo. Acompanhamo-los através de lugares e tempos. Onde estava um discípulo, ali estavam falanges de espíritos devotados à causa sagrada. Vimos heroísmos e traições, avanços e recuos. Por fim, deparamos com o fatídico século IV, em cujo primeiro quartel viu-se a obra de Jesus truncada e vilipendiada. Roma deu fim ao batismo de Espírito e impôs ao mundo a mais desenfreada e cara idolatria de todos os tempos. As trevas cobriram o mundo ocidental, pois a revelação era punida como sendo obra de Beelzebu por aqueles que, em nome do Cristo, faziam jogo do império, de seus domínios e de suas sangueiras.
Se longas foram as trevas, lucilantes se apresentaram as primeiras estrelas no firmamento da restauração, Wycliffe, Hus, Lutero, Giordano Bruno e alguns outros foram verdadeiros axiomas da ordem suprema a movimentar os valores corolários representados por milhares de sinceros devotos da verdade. Os vultos máximos foram vistos como grandes estrelas a fornecer luz e incitamentos vigorosos. A colmeia preposta ao redor apanhou os fachos e fendeu as trevas do paganismo romano, da burla que de há muito fazia o que bem entendia em nome da verdade. Eram os anjos do Senhor a travar luta contra a besta que tem 7 cabeças e 10 cornos, como assinala o Apocalipse, besta cujo único fim era pretender devorar a revelação, liquidá-la de uma vez para sempre. Houve comoção em todos os recantos do mundo astral, nas esferas próximas, ao eclodir no mundo a grande manifestação mediúnica do século XIX. Era o batismo de espírito que retornava ao pedestal de direito, mas em larga escala, forçando ao retorno do verdadeiro cristianismo. É que, esgotado o tempo previsto pelo Cristo, como sendo aquele que haveria trevas sobre a terra, em virtude dos erros cometidos e recalcados, a revelação, que foi chamada o Consolador, de novo brilharia nos horizontes da humanidade, proclamando a renovação necessária. Kardec surgiu à frente de incontáveis legiões, hasteando a bandeira alvinescente, o estandarte onde apenas se lia 2 palavras: lei e revelação. Desde então, a influência jorrante do Pentecostes avançou em todos os rumos, atingiu os mais afastados rincões do planeta. Falando agora, 100 anos depois, temos que considerar o quanto fez a bem da ordem e do equilíbrio, precisamente num tempo em que o materialismo atingiu os píncaros do pensamento, nutrindo com seu traiçoeiro veneno as garras infernais que se propunham a enterrar na estrutura espiritualista da humanidade, obrigando-o a retroceder nas conquistas nobilitantes. Para saber o que fez a bem da humanidade, o retorno do Pentecostes em larga escala, só mesmo avaliando o quanto seria terrível haver deixado livre o materialismo. Foi o céu a socorrer a terra num dos seus mais críticos momentos. Em particular, devo acentuar uma verdade. Tenho por obrigação testemunhar um fato. Eu também tive por instrumento de convicção o fenômeno mediúnico ostensivo, cultivado nos moldes espíritas. Foi o contato puro e simples entre os 2 planos que me fez ceder em concepção a bem do cristianismo, assim como foi através de uma demonstração divinamente superior que me convenci de ser Jesus, o diretor planetário. Siddham, sempre atento a toda a atenção, feliz ouviu-me. Já revi a história da Terra e de sua humanidade. Vi os grandes reveladores e compreendi os propósitos do céu, bem assim como observei as corrupções, as alterações e as explorações que posteriormente foram levantadas pelo próprio homem. Tudo a bem de conchavos, de maquinações clericais, de agrupamentos que se propuseram a torcer a verdade em benefício de interesses subalternos e até criminosos. E respondeu-me em tom paternal: Raul, você não é mais um neófito das verdades básicas. Você já sabe que a verdade está no imo de tudo e de todos, devendo ser desabrochada nos eus individualizados, ou espíritos, a fim de que se tornem servos do todo, cooperadores de Brahma. Revendo sua própria história, reconquistou poderes e recursos anteriormente desenvolvidos e patenteados. Deve, de hoje em diante, sempre que lhe surja pela frente um pensamento, uma questão, um dilema, encará-los do ponto de vista mais consciente, mais racional, em relação ao seu grau de conhecimento. Ponderei. Eu revi a história da humanidade e observei os grandes mestres. Tenho perfeita noção das influências que seus ensinos causaram.
Sei que a humanidade, pouco mais ou menos, em matéria de evolução, acha-se no ponto em que conseguiu chegar pelo aproveitamento daquelas revelações. Enfim, tenho que conseguir assimilar e seu valor representativo não é outro. Mas, meu caro irmão, eu não tenho prática alguma daquilo que vi. Eu sei que o Cristo batizou em Espírito e que a Igreja dera curso ao seu batismo de Espírito durante 3 séculos, até Roma perverter a doutrina e impor suas maquinações idólatras e politiqueiras. E isso eu vi muito bem e muito bem compreendi. Vi também Kardec aparecer transportando o estandarte onde se lia 2 palavras, amor e revelação, e que o seu curso foi a toda a humanidade, convocando todas as gentes, em todas as partes, para um único fim, que é conhecer a verdade. Mas de prático, que sei eu? De hoje em diante, respondeu-me ele, terá grandes oportunidades. Irá ver e praticar o culto do batismo de Espírito. Entre mentes, lerá com atenção os quase 80 textos que falam a respeito, através de toda a Bíblia, pois terá que fazer um relato a tal respeito assim que se julgue capacitado. Não é seu caso que estamos levando a sério, mas sim o fato de sua feição universal por ser inteiramente humano o problema. De mais alto, aguardam o nosso trabalho, a fim de que se torne beneficente a milhões de seres, a fim de que se constitua uma obra de esclarecimento universal. Este acontecimento, por menor que seja, se tornará um item, pelo menos, da grande jornada idealista, valerá por um ponto na escala dos eventos cíclico-históricos, e indicará o caminho a quantos o queiram seguir de maneira simples e afortunada. Desse dia em diante, dessa revisão fantástica é que pude estudar e apreciar de modo ostensivo a tudo que havia sido feito no mundo, desde o nascimento de Kardec, arrastando após de si a eclosão mediúnica e a codificação dos princípios doutrinários. Foi um dos grandes homens símbolos da humanidade, desses que nascem para endereçar as gerações no rumo indicado pela suprema sabedoria.